Oi pessoal, meu nome é Maria, eu me formei em 2019 e estou aqui a convite da professora Marcela. Eu vim falar um pouquinho sobre o meu TCC para vocês. O tema do meu TCC foi o silenciamento da sexualidade na saúde mental, desafios para a luta antimanicomial e o feminismo. No início, o objetivo era abordar sobre a sexualidade de pessoas com transtornos mentais nos diferentes modelos de cuidado. Quais seriam esses modelos? O primeiro modelo foram os hospitais psiquiátricos. O outro modelo escolhido foi o CAPS. Então, quando a gente vai falar sobre os hospitais psiquiátricos, a gente resolveu fazer um resgate histórico para saber como que era o olhar naquela época e como estaria hoje esse olhar. Quando a gente volta lá nos hospitais psiquiátricos, a gente vê que esses hospitais eram considerados como instituições totais. Por quê? Porque privava o sujeito de liberdade, né? De total liberdade. Dentro desses espaços, o sujeito perdia não só a liberdade, né? Ele era torturado, ele era ameaçado. Então a gente já sabe que dentro dos hospitais psiquiátricos existiam muitos abusos, né? Então esse sujeito, se ele perdia, se ele não tinha direito nem da liberdade dele, quem dirá da sexualidade, né? Então esses espaços, o olhar era um olhar médico, né? Voltado somente para o biológico da pessoa, né? O foco era o biológico da pessoa. Então, quando a gente sai desse espaço e a gente vai para o CAPS, a gente, né, pensa que vai mudar. Realmente mudou, né? Algumas coisas mudaram. Quando a gente sai do hospital psiquiátrico, o indivíduo passa a ser olhado com outros olhos. Então, a partir desse momento, a gente olha a totalidade do sujeito e não só a parte biológica, né? O sujeito ele é olhado tanto culturalmente, como emocionalmente, como organicamente, né? E em sua totalidade, e não somente o biológico. Isso quando a gente sai dos hospitais psiquiátricos, né? Voltando ao hospital, a gente conseguiu observar que dentro desses espaços, o maior número de internações eram de mulheres, tá? E o maior número de cuidadores também eram de mulheres, né? Quando a gente sai dos hospitais e vai para o CAPS, a gente tem uma ideia de que ali a sexualidade vai ser abordada. A gente vai abordar a sexualidade de pessoas com transtornos ali no CAPS. Mas não. No CAPS também não é abordada a sexualidade das pessoas. Por quê? A responsabilidade se deu a isso devido ao despreparo das pessoas que trabalham ali dentro, né, do CAPS, dos funcionários do CAPS, e ao despreparo até dos profissionais da saúde, como psicólogos, médicos, né? Eles alegam que no curso de graduação deles não tiveram essa disciplina de sexualidade. Então todos se sentem despreparados, né? Acreditam que as pessoas com transtornos, elas são consideradas assexuadas, tá? E que não sabem da própria sexualidade, não sabem lidar com a própria sexualidade.
Mas isso é uma grande mentira, né? As pessoas com transtornos mentais, elas têm sim, né, a sexualidade. Acontece que elas não têm orientação, né, sobre o assunto. A gente encontrou referenciais em que algumas pessoas com pesquisa de mestrando e doutorado, tá? Mestrando e doutorando, né? Que desenvolveram um trabalho no CAPS, mas eram pesquisas muito limitadas, né? E essas pesquisas, elas só abrangiam as infecções sexualmente transmitidas, as ISTs, né? Nada mais além disso. Os profissionais alegam despreparo, né, em conversar com os usuários de serviço de saúde, e os próprios usuários também se queixam de vergonha em abordar o assunto. Quando a gente chega no CAPS também, a gente dá de frente com a luta antimanicomial, né? O que foi a luta antimanicomial? A luta antimanicomial, ela vem com o intuito de acabar com os hospitais psiquiátricos, né? Foi um movimento organizado pelos profissionais da área da saúde mental, né? Pelos profissionais, pelos usuários, pelos cuidadores, pelas mães, pais. Foi um movimento com o intuito de dar fim aos manicômios, né? Então, quando acontece tudo isso, né, toda essa mudança, né, a gente pensa que a sexualidade também, né, poderia ser abordada. Infelizmente, não. E quando eu terminei o TCC, que eu terminei esses capítulos, na realidade, eu me fiz uma reflexão, né, eu fiquei com essa reflexão. Será que a gente só não saiu dos hospitais psiquiátricos, só caiu os muros e a gente continuou com a mesma prática de lá? Porque a sociedade ainda continua machista e patriarcal. Falar sobre sexualidade ainda é um tabu nos dias de hoje, né? Como era antigamente, claro, antigamente era pior, mas hoje ainda continua um tabu, né? Quando a gente fala de sexualidade, às vezes, as pessoas, elas já têm em mente o próprio ato sexual. E a gente sabe que sexualidade não é só isso, não é somente a prática sexual. Além disso, são outras coisas, nossos desejos, nossas fantasias, nossas relações e mais além, né? O termo ele é abrangente. Então ainda existem algumas pessoas que unem o conceito à prática sexual. A gente sabe que não é só isso, né? Mas não mudou muita coisa, porque ela ainda continua sendo um tabu em nossa sociedade, né? E quando a gente terminou esses capítulos iniciais, né? Eu falo a gente porque eu conversava bastante com a minha orientadora, que foi a professora Carolina, e a gente viu que existiam algumas características que permeavam o trabalho, né? E essas características estavam assim o tempo todo no trabalho. Daí voltando, que eu já tinha citado dos hospitais psiquiátricos, sobre as mulheres, né? O movimento da luta antimanicomial, o que a gente viu? A gente viu em maior número as mulheres como usuárias do serviço, como cuidadoras, como mães, né? A maioria eram mulheres, representadas por mulheres, né? A gente decidiu então abrir um novo capítulo. Esse novo capítulo foi sobre o feminismo interseccional. Por que o feminismo interseccional? O que a gente viu que podia ser associado ao feminismo, né? A gente viu que
tanto o movimento da luta antimanicomial quanto o feminismo interseccional, existiam mulheres, né, na representatividade, certo? No feminismo interseccional, ele foi um movimento criado por mulheres que não se viam representadas no feminismo. Aquele feminismo de mulheres da classe média e brancas. Então existia um grupo de mulheres que não se viam representadas nesse tipo de feminismo. Então foi criado um novo movimento onde todas essas mulheres que não se viam representadas pudessem se ver, né? O que seria? Seria um movimento que, além de elas serem mulheres, elas eram mulheres negras, mulheres nordestinas, mulheres LGBTs, mulheres trans, mulheres indígenas. E o que a gente viu? A gente viu que dentro desse movimento, né, se assemelhava ao movimento da luta antimanicomial. Por quê? Porque aquelas mulheres, elas eram mulheres, e além de ser mulheres, elas eram mulheres usuárias do serviço, elas eram mulheres cuidadoras, né, mulheres mães. Então foi a semelhança que a gente achou entre os dois movimentos, que representassem, né, o papel da mulher, né, ali naquele momento, nos dois movimentos, né, a representatividade que a mulher teve ali, né, não o papel, mas a representatividade esclarecendo melhor. E foi um trabalho muito gostoso de ser elaborado, de ser pesquisado. Eu confesso que material não havia muitos, né? E mesmo assim a gente foi, né? Continuamos buscando, né? Mas ficou essa reflexão minha, sabe? No final. E eu vejo esse meu trabalho também como uma forma até de denúncia, né? Porque a sexualidade continua não sendo abordada, né, em pessoas com transtornos mentais. Nunca foi, na realidade, né, abordada, não se é trabalhada, não se é explicada, né? Eles são vistos como assexuais, né, pessoas assexuadas, e na realidade eles não são, né? E daí me vem, né, essa reflexão de que a gente deveria repensar, né, a nossa profissão, repensar o nosso posicionamento como psicólogo e talvez mudar alguma coisa diante desse cenário, né? Eu gostaria de agradecer a professora Marcela e mandar um beijo para vocês. Eu espero que estejam todos bem e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Um beijo para a família Emes.